E aí, galera, beleza com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai continuar vendo os conceitos de programação orientada a objetos, certo? Ontem a gente deu o nosso primeiro Hello World, criamos um método simples que exibia a mensagem de Olá Mundo. Hoje a gente vai ver a questão de atributos, né? Vai saber mexer com atributos, né? Então, a gente vai saber como criar um atributo e como, por exemplo, utilizar esse atributo na nossa nosso programa, certo? Na nossa main. Então, vamos para o código que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, compartilhar minha tela, certo? Vocês estão vendo minha tela aqui. Eu criei duas classes, certo? Primeiro, a main, que vem aqui apenas em class, normal, como qualquer outro projeto que a gente já tenha criado. E a segunda, que é a program. Aqui na program, a gente vai estar criando nossos atributos, certo? Então vamos definir alguns atributos aqui. Vamos pegar aquele exemplo de doce, certo? Então vamos colocar aqui uma string chamada doces. Basicamente, já criamos o nosso primeiro atributo, certo? Vamos criar outra string aqui. Opa! Uma string chamada de tipo, né? E outra string chamada de sabor. E agora a gente só precisa ir na nossa main, certo? Dar um public static void main. Um enterzinho aqui. Vamos estar criando o nosso objeto de doce, do program. Então a gente vem aqui, program, vai se chamar doces e vai receber new program, certo? Criamos o nosso objeto program, mas aqui é só um exemplo, vocês podem criar classes com outros nomes, certo? Então aqui é só um exemplo que eu estou colocando. E logo em seguida a gente já pode estar utilizando os atributos de lá. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui um doces, certo? Ponto, doces, ponto normal, já vai aparecer os nossos atributos. E vai falar do que tipo que é os nossos atributos. Se, ó, doces, certo? Então a gente vem o atributo doces e passa um valor para ele, por exemplo, chocolate. A gente pode passar também doces, ponto, sabor. Chocolate ao leite. E a gente também pode passar o parâmetro tipo, né? Chocolate. Vocês perceberam que eu gosto bastante de chocolate, né? Se quiserem mandar chocolate para mim, tô aceitando. Então a gente já pegou e passou tudo isso daqui, né? Via programação orientada a objeto. Nós passou todas essas variáveis, definimos todas essas variáveis, e essas variáveis todas foram passadas para cá. Então, quando a gente rodar aqui o public static void main, né, quando rodar a nossa classe main, a nossa classe principal, a gente vai estar pegando os valores da classe program. Então, tudo isso daqui que foi setado aqui, na verdade, está sendo enviado para cá. Certo? Então, vamos colocar aqui um sort, certo? Um sort para cada um. Doces, um sort para doces, ponto sabor, e doce, confundindo as bolas aqui, ó. Sort, doces, ponto tipo. Então, na hora que eu rodar isso daqui, né, ele vai estar indo consultar a variável, né, aqui da program, certo? E verificar um por um. E vai exibir esse resultado para a gente. Ou a gente também poderia ter instanciado esses valores lá, certo? Vamos rodar aqui só para nós averiguar isso se realmente aconteceu como eu falei, né? Vamos ver se ele vai pegar os valores que a gente passou aqui.
Então, chocolate, chocolate ao leite e chocolate, como vocês podem ver. E a gente também pode, né, criar outros tipos, não pode criar somente string, pode criar int, né, tipo, no caso é integer, né, integer, deixa eu pensar aqui, peso, certo? Então a gente pode atribuir outros tipos, pode passar aqui um parâmetro de peso, né, então doces, ponto peso, né, tem quanto? Tipo, melhor, vamos trocar esse tipo de peso para um double, certo? Double. E a gente coloca aqui 40.0, né? Então a gente passou um parâmetro peso. E a gente pode incluir os parâmetros lá, né? Criar nossos atributos e passar tudo por lá e definir eles nos nossos objetos. Então a gente poderia criar um outro objeto aqui, na hora que você puxar os dados, criar como objeto chocolate que eu gosto muito aqui, deixa eu pensar, M&M's, que é o único que eu trago para exemplo aqui. M&M. E a gente só troca aqui o objeto, né? E a gente pode criar vários objetos e utilizar todos os atributos de lá. Então, creio que seja isso só a questão de atributos. A gente pode mexer normal, é como se fosse uma variável, né, declarada. Só que a diferença é que a gente precisa declarar apenas ela uma única vez e depois vai instanciando ela, né? Então, a gente cria um objeto chamado, por exemplo, skillets, certo? A gente criou esse objeto skillets não, coloca a balinha. A gente criou esse objeto balinha, certo? E eles têm os sabores. A gente usou um único sabor. A gente também pode estar utilizando lá nos atributos arrays, como a gente vai estar vendo mais para frente, né? Eu vou estar trabalhando agora nessa questão, nessa semana, né? Até o final dessa semana. Vou trazer exemplos para a gente estar trabalhando com esses métodos, né? Com esses atributos e com essas classes e unificar tudo, né? Então a gente vai desenvolver um projetinho no decorrer dessa semana que junte tudo isso que eu abordei ontem e hoje. Então vai pegar um método, vai pegar o atributo e vai pegar a classe. Então a gente vai usar um projetinho que pegue todos os dados e consiga ser funcional, certo? Por exemplo, sei lá, o que vocês acham de uma calculadora de Bhaskara, né? A gente passa os dados que precisa para calcular e o programa responda. Não sei, bora pensar aí e ver o que sai desse projeto até o final dessa semana. Então, tchau, tchau, galera. Esse foi o vídeo de hoje, onde a gente criou nossos primeiros atributos. Tchau!